Olá, meus amigos, amados, irmãos, irmãs, nós estamos aqui para mais uma mensagem da Maratona dos 150 Dias e você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite de ser participante desse projeto, dessa obra. Primeiro se inscrevendo, depois deixando o seu comentário, o seu like e compartilhando, amados, as mensagens. Essa mensagem, o desejo de Deus é que ela caminhe, então você pode ser um instrumento de Deus compartilhando. Faça isso. Eu quero também te convidar a ficar conosco até o final dessa mensagem. Eu quero abençoar a sua vida orando por você. Eu sei que a oração move a mão daquele que pode todas as coisas, que é o nosso Senhor. Então, amados, fique conosco. E você que está aí comigo, desde o início, você que está começando hoje, você que já vem um tempo, eu quero te incentivar a ficar conosco até o final dessa maratona. Como eu tenho dito, amados, eu tenho a plena convicção que nós chegaremos no final desses 150 dias, que faltam poucos dias. Nós chegaremos ainda mais abençoados, ainda mais fortalecidos, ainda mais edificados, ainda mais íntimos do Senhor e da sua palavra. Então permaneça firme, firme, permaneça firme em nome de Jesus. Eu quero meditar com vocês em algo que Deus colocou no meu coração, que está em Mateus capítulo 14. É um texto muito conhecido, mas eu quero meditar com vocês. 14, 26 ao 31. E a palavra de Deus diz assim: E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Diz a palavra de Deus que Jesus determinou que os discípulos tomassem um barco e conduzissem para o outro lado desse lago. Enquanto isso, ele despediu a multidão e foi-se para o monte com a finalidade de fazer aquilo que ele sempre fazia, que era orar, amados. Jesus era um homem de oração. Ao entrar à noite, o barco já se encontrava longe da praia e o mar batia forte porque o vento tinha aumentado muito, fazendo com que aquelas ondas batessem com força contra a embarcação. Já de madrugada, Jesus resolveu ir lá com eles, ir até o barco, andando sobre as águas. Então os discípulos ficaram amedrontados vendo aquela cena e começaram a especular se tratava de um fantasma. E por conta disso ficaram apavorados e com medo. Jesus então se dirigiu a eles dizendo para não terem receio, não terem medo, que era ele, pois era ele que estava ali. E o relato bíblico diz que Pedro imediatamente resolveu se manifestar e disse se era ele mesmo, se era o Senhor, que ele mandasse, desse ordem para que ele fosse com ele por cima das águas. E Pedro, respondendo à ordenança de Jesus, porque Jesus falou, vem, Pedro começou a andar. Pedro foi. Aconteceu que Pedro obedeceu, saiu do barco e foi andando sobre as águas em direção ao mestre. Entretanto, o relato bíblico diz que quando ele sentiu sobre si a força do vento, a água batendo, ele teve medo e começou a ir para o fundo. E nesse momento, amados, ele gritou por socorro. Foi quando Jesus lhe estendeu a mão,
puxou ele para cima, não permitindo que ele afundasse, porém, Jesus o repreendeu e disse como era pequena a sua fé, e lamentou por Pedro ter duvidado. Esse contexto bíblico, essa história, esse episódio, amados, ele nos mostra o que acontece com nós, com todos nós, com relação que temos com Jesus. Esse contexto aqui, de uma certa forma, ele mostra para todos nós o que acontece na nossa relação que nós temos com Jesus. Pedro, em primeiro momento, ele deu uma demonstração de enorme fé, quando ele resolveu se prontificar e, de uma certa forma, quis andar sobre as águas, indo ao encontro do Senhor, indo ao encontro de Jesus. E ele conseguiu dar alguns passos enquanto estava com os seus olhos totalmente voltados para o Mestre. Porém, a partir do momento que ele desviou a sua atenção para o vento, para a força da água, para a água batendo contra si, ele começou a afundar. Foi dominado pelo medo e perdeu a grande oportunidade de ter vivido, vamos dizer assim, o poder de Deus sobre a sua vida. Nesse instante, amados, eu gostaria de pedir que você, de uma certa forma, que está aqui comigo nessa mensagem, fizesse um esforço muito grande. E por um momento, amados, se possível for, fechasse os seus olhos e imaginasse que o caminho entre o barco e Jesus, que é aquele que Pedro andou alguns passos, fosse a distância que ligasse o ponto do seu maior problema, ou o ponto maior do seu problema, até o Mestre, até a solução. Eu gostaria que por um momento você imaginasse que esse caminho que Pedro percorreu, que seria de Jesus até o barco, fosse exatamente, amados, a distância entre o centro do seu problema, do seu maior problema, e a solução. Por um momento eu gostaria que você fizesse esse exercício. Você imaginasse, ou seja, esse caminho sobre as águas fossem as veredas pelas quais você deveria passar, caminhar para chegar à sua vitória. Você deve estar, de uma certa forma, se perguntando o que nós queremos com tudo isso, aonde nós queremos, de uma certa forma, chegar com tudo isso. Estamos querendo mostrar, amados, que se Pedro não tivesse tirado o foco de Jesus, se ele tivesse continuado a caminhar olhando somente para ele, como nós vimos aqui no relato, se ele não tivesse se preocupado com a velocidade do vento, com a força da água, ele teria conseguido alcançar o seu objetivo. E é exatamente isso que acontece conosco. Nós deixamos muitas vezes, muitas vitórias que Deus quer nos dar, escapar, porque não conseguimos percorrer a distância, amados, entre o barco e Jesus. Ou seja, nós afundamos antes, pois sabemos quem o Senhor é, todos nós sabemos quem Jesus é, todos nós conhecemos o seu poder, todos nós sabemos o que ele pode fazer, todos nós conhecemos o seu caráter, mas durante as tempestades particulares, nós tiramos o foco dele e nós nos voltamos para as circunstâncias e então perdemos a bênção e afundamos como Pedro. É claro, amados, que não é fácil. É claro que diante da luta, às vezes é uma luta constante, já que sabemos
qual é o caminho e não conseguimos percorrê-lo por conta dos nossos medos, das nossas faltas, às vezes até falta de fé, amado. Porém, a notícia boa é que, apesar de nós vacilarmos, assim como fez Pedro, Jesus está sempre ao nosso lado para estender a mão e nos puxar. Sendo assim, o que nós devemos fazer é o que Pedro fez: procurar o único que realmente pode nos ajudar. Pedro, quando ele viu numa situação de afundar, o que ele fez, amado? Ele gritou por socorro. Ele gritou por socorro e gritou para a pessoa certa. Ele gritou por ele. Foi para Jesus que ele pediu socorro. Foi para Jesus que ele pediu socorro. Amados, eu estou aqui nesse dia para te incentivar a não perder o foco. Nós, como eu já disse, nós temos que percorrer, amados, a distância entre Jesus e o barco. Essa é a distância que separa a nossa vitória. Nós sabemos, amado, quem Ele é. Nós conhecemos o seu poder, nós sabemos o seu caráter, nós sabemos que Ele não mudou, amados. Então, tire os olhos da circunstância e coloque os seus olhos no Senhor. E continue caminhando. Continue caminhando. O desejo do meu coração é que você não vacile como Pedro vacilou. Mas se você vacilou, se você está no momento de vacilo, se você por algum momento se deixou levar e olhou para a circunstância, sentiu o vento, sentiu a água e começou a afundar, amado, peça socorro para o Senhor. Grite aí, amado, socorro, Senhor, socorro. E Ele vai estender a mão, como Ele fez com Pedro, vai te levantar. Talvez Ele também faça o que Ele fez com Pedro. Ele te exorte, no sentido de dizer: homem, mulher de pequena fé, por que duvidaste? Mas Ele não vai deixar você afundar em nome de Jesus. Amados, a distância às vezes é mais curta do que você imagina. Basta mais alguns passos para que você receba a vitória. Não desanime, não desista, não desista, não desista. Eu sei, eu sinto isso no meu coração, que tem muitas pessoas que estão a ponto de desistir. Desistir do casamento, desistir da família, desistir do ministério, desistir de tudo. Desistir às vezes até de viver. E eu estou aqui para te dizer, amados, são alguns passos. Não desista. Clame ao Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida orando por você. Pai, eu te louvo. Eu te glorifico. Eu te exalto, Senhor Deus, e eu te agradeço porque o Senhor nunca desiste de nós. Eu quero, Pai, te agradecer pela tua presença nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo, meu amigo. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Eu quero, Senhor Deus, na autoridade do nome de Jesus, me levantar, Pai. Me levantar contra todo o espírito do medo, da dúvida, da incerteza que pode estar sobre a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, repreendendo esse mal em nome de Jesus. Todo, Senhor Deus, espírito que tem desejado levar essa pessoa a desistir, a abandonar, a se acovardar, eu repreendo em nome de Jesus. E declaro, Pai, que sobre essas vidas repousa o Teu Santo Espírito, que é o Espírito da ousadia, o Espírito da coragem. Renova, Senhor Deus, sobre a vida de cada um desses meus irmãos, dessas minhas irmãs, a fé necessária para continuar caminhando. Eu sei, Pai, eu sinto no meu espírito que são poucos passos para que a vitória chegue
na vida de todos, Pai, em nome de Jesus. E eu sei, Deus, eu sei que o Teu Santo Espírito nesse dia está operando um grande milagre sobre essas vidas. E eu repreendo todo espírito de depressão, de ansiedade, de medo. E eu repreendo todo espírito de morte em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro que sobre a vida dessas pessoas, a vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Eu abençoo a todos, Pai, a todos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor continue fortalecendo a vida de todos, prosperando, guardando e protegendo. E eu creio, Pai, eu creio que eles atravessarão com o pé seco e cantarão o hino da vitória. E tudo isso, Senhor Deus, é para a honra e glória do Teu santo nome. Eu abençoo a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Beijo seu coração, amados. Até a próxima, em nome de Jesus.